Boa noite, pessoal. Todo mundo está aí? Então, sejam todos bem-vindos ao canal Educando Nação. Canal esse criado com, a princípio, o grande objetivo de que possamos, todos os dias à noite, estudarmos juntos. Se o som estiver muito ruim, dá uma avisada aí, dá um joinha, dá um like no vídeo, tem que aprender essas coisas do YouTube, mas aos poucos a gente vai aprendendo. Quero agradecer, né, todo mundo que correu da conta de a gente atingir esses números que o YouTube pede. Bem, vamos aos nossos combinados. Os vídeos sempre ficarão gravados, até porque uma coisa que eu vou pedir para vocês é que vocês assistam mais de uma vez esses vídeos, tá certo? O que a gente precisa combinar, né? Então, para o dia de hoje, como eu falei para vocês, nós vamos trabalhar com a Constituição Federal. Então, o que é importante? Lápis, caneta, caderno, precisamos ter hábito de estudo. O nosso primeiro papo é deixar claro algumas regras, para que ninguém depois fique com bastão mental, dizendo, não concordo, é isso, aquilo e assim por diante. Então, quando eu penso num concurso público, quais são as minhas regras antes da prova? Então, o primeiro passo é estudar, estudar e estudar. Ler, ler, ler. O concurso público é uma prova de condicionamento, por princípio, uma avaliação classificatória. Então, o que tem que ficar claro? Na avaliação classificatória, ninguém está perguntando a opinião da gente. Por mais que nos vídeos eu dê a minha opinião, e é inevitável, porque sou professor, também porque sou humano. O que tem que ficar muito claro na cabeça de vocês? Toda vez que o João der a opinião, relevem, não levem em consideração a minha opinião, o que eu acho, o que eu penso, as minhas conclusões. Se elas não convergerem igualzinho ao que está nos textos, de nada vale. É importante lembrar que qualquer empresa de concurso público, quando pensa na prova, ela pega um livro, a pessoa que vai elaborar os itens, as questões da prova, ela pega o conteúdo e ela faz uma questão desse conteúdo. Então, ela não precisa necessariamente conhecer a rede, conhecer o sistema de ensino, se é bom ou ruim, o que tem de certo ou de errado. Então, esse papo que muita gente fala, e a primeira queda que as pessoas têm, quando dizem assim, mas eu trabalho no município de Mauá há 30 anos, sei tudo da rede, bacana, parabéns para você. Parabéns. A sua experiência, nesse momento, infelizmente, não vai cair na prova. Tem que ter bastante clareza em relação a isso, tá certo? Então, o que você pensa sobre o município não vai cair na prova. Quem faz a prova, às vezes, nem sabe que cidade que está trabalhando, está fazendo a questão em função do conteúdo. Então, precisamos estudar, ler, é condicionamento, é memorização. Claro que é entender o conteúdo, mas eu preciso fazer com que esse condicionamento, e condicionamento por princípio de educação alienatória, o condicionamento se dá por prática de repetição. Não tem como condicionar para alguma coisa se não tiver a repetição. Então, as pessoas falam assim, também uma outra coisa que precisa desmistificar, e quem teve aula comigo em algum momento sabe do que eu estou dizendo. Porque também tem uma outra retórica que os professores fazem muito. O governo vem com essas pataquadas de avaliação formativa, que eu preciso respeitar o tempo, o limite, forma de aprender, as bases da avaliação, da psicologia genética, preciso levar em consideração na escrita, como que a criança desenvolve isso, as bases da psicogênese da linguagem escrita.
Então, o que é importante lembrar? Que a gente consiga entender como esses mecanismos ocorrem. Então, por que o concurso é uma avaliação classificatória? Porque é uma avaliação excludente, não é uma prova para todos. Eu tenho um número reduzido de vagas para um número muito grande de inscritos. Então, para conseguir esses poucos num universo muito grande, eu preciso selecionar. Então, por isso que a avaliação de concurso público é a avaliação classificatória. E por isso, porque é uma prova para todos, mas que vai selecionar alguns. Na nossa escola pública, quando falamos de avaliação formativa, é porque falamos de um direito constitucional à educação. Então, nesse sentido, se o aluno tem direito de aprender e eu tenho o dever de ensinar, eu preciso fazer com que os mecanismos de apoio à aprendizagem, os mecanismos de avaliação, converjam numa prática em que o aluno de fato aprenda. Por isso, a nossa escola, que não deve ser excludente, e é para todos, com diferentes níveis de cognição, com tempos, limites e formas de aprender, eu preciso, então, pensar uma avaliação formativa. Mas o concurso, ele se dá uma avaliação classificatória. E, por isso, eu preciso condicionar. Então, uma outra coisa também, nesse período de concurso, que pode ser até maio, pode ser até julho, pode ser até agosto, nesse momento de pandemia, sabe Deus quando. Fuja dos sugadores de energia. Eu digo sempre isso. Estude você. Vai ter um monte de gente falando. Ah, isso daí é besteira. Não precisa. Precisa sim. E fuja dessas pessoas. Ah, então você estuda, faz suas anotações e depois você vem e me passa as atividades. Saiam fora dessas pessoas, pelo amor de Deus. Então, anota no caderno, vamos combinar, todo dia, 8h30, ou eu entro ao vivo, ou vai ter um vídeo. Alguém perguntou sobre todos os conteúdos do concurso, tudo que a gente puder trabalhar até o dia da prova. Se a gente conseguir trabalhar todos os conteúdos, muito que bem. A gente só não vai entrar nos específicos de cada cargo, a não ser os documentos para diretor e supervisor que envolvam o Conselho Municipal de Educação, porque estes, com propriedade, posso falar, porque além de ser presidente do Conselho Municipal, fui relator de todas as deliberações e indicações que caem no concurso público. Uma outra coisa, no dia, falamos do período, né? Então, daqui até a prova é estudar, estudar e deixa o povo de lado. E o povo que está em casa aí, aproveite também. Então, já que está todo mundo reclamando que não tem o que fazer nessa quarentena, por favor, estudem. É um tempo precioso. E concurso público, toda vez que tem. Tem um monte de gente que fica aí, não sei o quê, fazendo graça, mas todo mundo quer ter seu carguinho efetivo. E é verdade, é um fato. A segurança que a gente tem como concursado não nos torna melhor do que ninguém. Mas a gente sabe a diferença de ser efetivo, inclusive na nossa rede, quem é contratado não sente a diferença enquanto contratado, porque as regras são as mesmas, mas a hora que está para se ver perder o contrato, está desempregado. Então, concurso público cada vez está diminuindo mais, os governos tendem a não ter essa política de concurso público, porque também se criou na sociedade que servidor público não presta, servidor público é um monstro, quando, na verdade, não existe próprio público ou serviço público sem o funcionário público concursado. Os comissionados são bacanas, mas comissionados, de modo geral, vão seguir a cartilha de quem o contratou, porque se não seguir, vai ser tirado fora. No nosso caso, dos funcionários públicos, nós faremos única e exclusivamente aquilo que está previsto na legislação. Então, por isso, foquem, é o momento de estudar. Tentem ver essa quarentena, que a gente sabe quanto está difícil, coisas boas nesse sentido. No dia da prova, a prova vai ser no domingo, o que eu faço no sábado antes da prova? Nada. Não vai estudar, vai relaxar, porque não tem milagre, né? Se você não estudou o tempo inteiro, não mete o biruta, não mete o louco,
de no sábado achar que vai ser o superdotado, né? Porque só vai provocar embaralhamento conceitual, perturbação na cabeça. Então, cai fora disso. No dia da prova, o que eu preciso fazer? Chegar cedo. Tipo prova do Enem. O povo para ver show do Luan Santana, o show do povo aí, ficar uma semana hospedado na barraquinha, mas aí, quando é para fazer coisa um pouco mais séria, não se dá o mesmo valor. Então, no dia da prova, chegue cedo. Tem prova de manhã e tem prova à tarde. Veja qual é o seu horário. O que é o ideal? Que você vá um dia antes, uma semana antes, conhecer o lugar de prova, principalmente para quem não é da região, tá certo? Então, se chegar atrasado, caixão em vela preta, não vai fazer a prova, estudou, morreu na praia, tá certo? Faça uma refeição leve, leve uma água, leve um chocolate, relaxe. E, acima de tudo, no dia da prova, não pegue nada para estudar. Se você já estudou, você está tranquilo. E tem um outro tipo de pessoa que vai te perturbar no dia da prova. Tem que ficar muito claro com isso. É aquele pessoal que fica assim, o que você estudou? O que você leu? Você lembra disso? Você lembra daquilo outro? Você sabe isso? Você sabe aquilo? Fuja dessa raça. Esses sugadores de energia só distraem o nosso dia a dia. Então, não esquece, chegar cedo, fazer uma boa refeição, levar lápis, caneta, borracha, a tinta preta ou azul. Leve mais de um, porque não tem assim, coleguinha, me empresta um pouco. Não existe isso, tá certo? Sim, as provas são diferentes para professor e para ADI. Falamos disso lá no outro vídeo, está disponível no Face. Todas as dúvidas sobre inscrição, concurso, horário, já tem um vídeo sobre isso. Vamos tentar focar no assunto que é de hoje. Então, nesse primeiro momento, a gente já dando algumas orientações e algumas dicas para você ir fazer uma prova muito bem feita. Outra coisa também, dia da prova, não esqueçam de desligar celular, arranque bateria, coloque no modo avião. Na verdade, se você puder não levar o celular, e se isso não for te atrasar por conta de horário, despertador, alguma coisa, não leve, tá certo? Durante a prova, e isso é extremamente importante, porque tem um monte de gente falando algumas besteiras que só prejudicam você. Peguei a prova, sentei lá, cada um faz a tua oração, pede o que quiser, lembrando que nesse dia Deus não opera milagre, tá? Tem que parar com essa coisa de ficar colocando uma conta nas costas dele, que é muito pesado, tá certo? Se você estudou, tem condições de fazer a prova. Se você não estudou, não vai fazer uma boa prova. Então, não fica dizendo, se Deus quiser eu passe, é porque Deus não quis que eu passei. Deus tem coisa muito mais importante para se preocupar nesse momento, tá certo? Fé ajuda, ela é importante, e cada um na sua fé deve ser respeitada, mas essa conta, na verdade, do concurso público, ela é sua, certo? Então, leia a prova com muita atenção. Não perca tempo lendo toda a prova. Algumas pessoas dizem assim, pega a prova e aí você lê todinha a prova. Eu gostaria de saber com qual intuito que alguém manda fazer isso. Não tem sentido. Você vai pegar a prova e começar a responder pela questão 1 ou pela questão 2. Agora, ler a prova inteira é um grande absurdo. Por quê? Não tem resposta na prova. Porque se for assim, eu não preciso estudar. Se essa lógica for verdadeira, eu pego a prova, leio e respondo. Todo mundo vai acertar as 40 questões. 50 já logo foi cobrado na prova. Então, essa lógica não existe. Não existe interdependência na prova. Para responder a questão 3, tem que ter respondido a questão 2. Não confundam interdependência com um texto de apoio estabelecido para 2, 3 questões, certo? Porque isso pode acontecer. Eu posso ter um texto, e esse texto vale para responder questões que tem começo, meio e fim, e elas se bastam na sua unidade de item. Eu posso ter 3, 4 questões, às vezes em língua portuguesa. Eu lembro do meu concurso, era um texto de apoio de 10 questões de língua portuguesa para ser supervisor lá no concurso que eu entrei o último em Mauá. 6 questões eram sobre o mesmo texto. Então, isso pode. O que não pode é assim,
Para você responder a questão 6, você só responde a questão 6 se responder a questão 5. Essa interdependência na elaboração do item é que não existe. Uma outra coisa, peguei a prova, estou lá na questão 7. Ixi, esse assunto o João explicou, mas eu não lembro, não. Ixi, aquele bagaceiro falou de um jeito que eu não entendi. Aquele perturbado não explicou direito. Pula a questão. Fica com masturbação mental, não. Perde tempo. Tem pouco tempo. Ah, começou a ler, não sabe o assunto? Pula. Vai para outras questões. Responde todas as questões que você sabe. Caso contrário, no final de tudo, que você não sabe, chuta, né? Porque só me falta isso. Tá lá fazendo a prova e deixar a alternativa em branco. Pelo amor de Deus. Chuta. Outra coisa que é muito comum, e eu digo sempre, quem teve aula comigo, respondeu a alternativa, por favor, não volte mais nela. É muito comum, porque assim, para quem estudou, para quem não estudou, pode voltar, revoltar, porque aí é chute mesmo. Mas para quem estudou, o que é importante? A função cerebral, inclusive nós vamos trabalhar um texto bem bacana. Um dos textos da indagação do currículo vai falar sobre a relação de desenvolvimento e aprendizagem e como que o nosso cérebro funciona. E claro que Vygotsky também fala isso com muita propriedade, o próprio Edgar Morin, quando fala de pensamento complexo. Então, nós também vamos, numa das nossas aulas, falaremos sobre isso. Mas se eu estudei, qual que é a função do cérebro? Eu começo a ler a questão e automaticamente, cada um no seu mecanismo, às vezes você lembra que você viu o vídeo, que você leu, que você folheou uma apostila, folheou um caderno. Então, a gente tem essas lembranças que vão corroborar para que a gente responda a questão. Se depois que eu fiz isso, eu volto, o que meu cérebro diz? Ah, João do céu, eu já ajudei, a gente já respondeu a questão. Você está teimando que essa alternativa não é a certa. A gente provoca um embaralhamento conceitual. O que vai fazer o nosso cérebro? Ele não aceitou a alternativa B. Então, vamos buscar uma mais próxima. Então, vai lá para a alternativa C ou D. Aí, quando a gente pega o gabarito, fica muito puto porque fala assim, nossa, olha aqui, ó, no meu rascunho, eu até marquei a B, aí eu apaguei a B e coloquei a C, a D ou a A. Mas a minha primeira intenção era a correta. Aí eu mudei e me lasquei. Porque é isso mesmo. Eu preciso, se eu estudei, eu começo a ler, o próprio cérebro se encarrega de nos ajudar nesta memória a buscar a alternativa correta. Se depois eu volto e eu estou dizendo que aquilo está errado, eu estou questionando o meu cérebro em relação àquela informação. E por isso pode provocar o embaralhamento conceitual. Então, por isso que é importante o quê? Respondeu, não volta mais. Outra coisa muito importante, gabarito. Um monte de gente faz a prova e depois, na hora do gabarito, come bola. Uma alternativa que você pula no gabarito, a partir daí, você erra todo o restante. Então, bastante cuidado, não precisa ter pressa. Se você tiver no seu tempo, faça primeiro o gabarito a lápis, faça o seu gabarito a lápis, depois passa a tinta por cima, faça com bastante calma, porque muita gente também se prejudica na hora da transposição da prova para o gabarito. Não deixa nenhuma alternativa. Se em último caso você não souber, simples, você não responde. Tá certo? Quer dizer, você responde e você chuta, o que não pode deixar a alternativa em branco. Depois da prova, você vai para casa, toma um bom banho, dorme e a sua consciência está muito tranquila. Tá certo? É importante lembrar que nem todo mundo vai passar. Não tem como. A matemática não bate. Se eu tenho, por exemplo, uma vaga para supervisor, eu lembro que no meu caso, quando eu prestei, eram 3 vagas para supervisor e teve 490 inscritos. Só 3 vão passar. Pode passar 10, 20, 30, 100, mas só vão chamar 3. Então, assim, não significa, às vezes você empata título, alguma coisa, então, assim,
o que tem que ter importante, o que tem que ser importante? A sua consciência e a sua clareza, tá certo? Então, nosso primeiro momento de trabalho foram essas orientações e essas dicas. Gilmar, vamos lá, ó. Esse vídeo serve para a prova de ADI? Infelizmente não, porque a ADI é língua portuguesa, matemática e conhecimentos gerais. Esses vídeos e essas aulas, elas servem para os cargos do magistério, especificamente a classe de docente e gestão escolar. Então, professor PEB 1, professor PEB 2 de educação especial, diretor e supervisor. A Bruna perguntou mais de uma vez, os vídeos todos ficarão à disposição. Tá certo, então, pessoal? Então, nesse primeiro momento, a gente trabalhou com algumas informações. Agora a gente vai começar. Então, nós vamos começar agora a trabalhar com o primeiro texto, que é a Constituição Federal, tá certo? A gente vai começar lá pelo artigo 5º, que é um artigo imenso. Eu vou pedir para vocês, tentem versar, se tiverem dúvidas ou perguntas, sobre o assunto que nós vamos tratar agora. Outra coisa, você está falando do artigo 5º, não faça pergunta do artigo 37, 38, 39. Vamos criar essa dinâmica para que eu possa falar o máximo que eu puder e as perguntas convergerem no sentido de que possam nos ajudar de fato, tá certo? Então, a partir de agora, não esqueça, deixa o like bonitinho aí, nos sigam no Educando Nação, nós vamos falar sobre Constituição Federal, tá certo? Tá com o caderninho pronto aí, todo mundo?